Livro do Gênesis, capítulo 22, do verso 1 até o verso 14. A palavra do Senhor diz assim: Depois dessas coisas, pôs Deus a Abraão à prova, ele disse a Abraão, este lhe respondeu, eis-me aqui. Acrescentou Deus, toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada e, tendo preparado seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho. Rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos, esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho, ele porém levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai, meu pai, respondeu Abraão, eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque, eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão, Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado, ali edificou Abraão um altar, sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor, Abraão, Abraão. Ele respondeu, eis-me aqui. Então lhe disse, não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro, preso pelos chifres, entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E pôs Abraão por nome aquele lugar, o Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Essa é a palavra do Senhor. Eu queria orar mais uma vez. Você pode fechar os seus olhos, abrir o seu coração e fazer uma oração e pedir a Jesus para falar com você nessa noite. Pai, a gente está diante da Tua palavra, o que para a gente é motivo de gratidão no coração, a liberdade que a gente tem de ler a Tua palavra, de estudar a Tua palavra. Nós sabemos que pela Tua palavra o Senhor nos fala de forma poderosa. Eu queria te pedir isso por graça, em nome de Jesus. Misture as Tuas palavras às minhas e fala ao meu coração e ao coração dos meus irmãos. Que não falte unção sobre mim e sobre cada pessoa presente aqui, para que a Tua palavra frutifique no nosso coração, para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus, amém. Eu não sei se você já passou pela experiência de dar um presente para uma criança e logo em seguida tomar de volta. Você corre alguns riscos se você fizer isso. Você corre o risco da criança chorar ali na sua frente. Você corre o risco de afastar aquela criança de você. Agora, você também corre o risco de descobrir que aquela criança ama você mais do que ama o presente que você tinha para ela. Eu imagino que você conheça a história de Abraão e de Isaque. A história de Abraão e de Isaque é uma inspiração para a gente. Para a nossa vida, um dos sonhos mais lindos. Eu não tenho dúvida de que para a vida do patriarca, aquele foi o pior pesadelo que ele já teve na sua história. Para você que não está familiarizado com esse texto, Abraão foi um adorador do Deus Sol, um homem da Caldeia, que Deus um dia chamou para ser pai de uma grande nação. Um homem que desconhecia Jeová, mas que ouviu a voz do Senhor dizendo Abraão, ou Abrão àquela altura. Sai da tua terra, sai da tua parentela, sai da casa do teu pai e vai para a terra que eu te mostrarei. Deus fez uma promessa a Abraão. A promessa foi, em ti ou na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Que promessa! Um homem que ouviu o Senhor dizer, através da tua vida ou da tua semente, todas as famílias da terra serão abençoadas.
Poucas promessas são tão poderosas como essa. Só que tinha um problema. Abraão não tinha descendência. Abraão não tinha filho, o que inviabilizava o cumprimento da promessa. Imagina Deus chegando para ele dizendo: Abraão, teu filho vai ser uma bênção. Aí, Senhor, eu acho que essa promessa não era para mim, porque na minha casa somos só eu, a minha mulher e os nossos servos. Bem, Deus sabe o que diz e sempre cumpre o que diz. E por mais que Abraão tenha tentado ajudar a Deus, uma tentativa frustrada, por sinal, depois de 25 anos, a promessa começou a se cumprir. Porque depois de 25 anos, o filho prometido a Abraão chegou nos braços daquele pai. 25 anos, eu não estou falando de 25 minutos, eu não estou falando de 25 dias, eu não estou falando de 25 meses, eu estou falando de 25 anos esperando o cumprimento de uma promessa. E às vezes com 3 semanas a gente acha que a gente já pode virar de costas para Deus. Espera, porque aquilo que Deus diz que vai acontecer, porque a palavra do Senhor é sempre verdadeira. Isaac devia ser um menino vivendo a fase que a gente chama de adolescência, quando Deus resolveu colocar Abraão à prova. E se tem uma palavra que você precisa escrever, grifar, guardar na mente e no coração, essa palavra é prova. Você já deve ter passado por diversas, você ainda vai passar por tantas outras, porque prova é um dos instrumentos mais eficazes de Deus para a transformação do nosso caráter, para o fortalecimento da nossa fé. Deus resolveu colocar Abraão à prova. E a prova era a seguinte: Deus chama esse homem e diz: Abraão, toma o teu filho, o teu único filho a quem amas, vai-te à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto. Deixa eu fazer uma pergunta: você aprova aonde? Eu sou um filho de Adão, você também. Se eu ouço uma voz dizendo: Daniel, toma o Lucas ou Felipe, teus filhos, aos quais você ama, e leve esses meninos para que eles sejam sacrificados em holocausto. Olha, com a semente do pecado que ainda habita em mim, se eu ouço essa voz, a minha reação instintiva vai ser de falar: arreda de Satanás, porque não cogitas das coisas de Deus, mas das dos homens. Porque vamos concordar, não é o tipo de coisa que a gente espera ouvir do Senhor. Não é o tipo de coisa que a gente espera ouvir do Deus que conhece o sofrimento que a gente passou esperando que aquela promessa se cumprisse. Não é o tipo de pedido que a gente espera ouvir de um Deus que diz que ama a gente, um Deus que diz que me ama e que me pede o meu filho, o único filho por quem eu esperei 25 anos. Você sabe o que é que me surpreende nessa história? O que me surpreende nessa história é perceber que Abraão obedece. Abraão toma seu filho, Abraão toma 2 servos, Abraão toma o cutelo, Abraão toma lenha, Abraão toma um jumento, e todos vão a caminho de Moriá. Abraão entendeu o que às vezes a gente tem dificuldade para entender, que a obediência é a chave do sucesso na nossa caminhada com o Senhor. Abraão entendeu que diante de uma voz que ele identificou como sendo a voz do seu Deus pessoal, a única coisa que se deve fazer é obedecer, porque quando Deus fala com a gente, Ele sabe o que fala. E eu não tenho dúvida de que deve ter sido a viagem mais difícil que Abraão fez. Foram 3 dias caminhando na direção de Moriá. Você consegue imaginar a tortura psicológica a qual esse homem estava sujeito? Provavelmente.
Um filme, por exemplo, da história do seu filho passando na sua cabeça. Os seus melhores dias, os seus piores dias, os momentos mais fáceis, os momentos mais difíceis. Eu fico imaginando as perguntas que devem ter surgido na cabeça de Abraão. Por que, Senhor? Para que, Senhor? Não tinha outra coisa, o meu filho. Como é que eu vou viver? O que é que eu vou fazer? O que é que eu vou dizer para minha mulher? O que é que eu vou falar para minha família? Abraão é um homem obediente, ele segue andando, chega um momento que ele se dirige aos 2 servos dele. E ele diz o seguinte: fiquem aqui com o jumento, porque eu e o rapaz, nós vamos ali, e tendo adorado, nós voltaremos. Isso me surpreende. Primeiro porque Abraão chama o que alguns chamariam de homicídio de adoração. E depois porque ele diz: eu e o rapaz, tendo adorado, voltaremos. Eu queria que você guardasse essas 2 ideias na sua cabeça. Primeiro, o discurso de Abraão dizendo: nós vamos ali, nós vamos adorar e nós vamos voltar. Você sabe o que é que Abraão entendeu? Que toda resposta em obediência a um pedido de Deus é um gesto de adoração. Adoração não é apenas aquilo que você faz quando você levanta as suas mãos, quando você canta uma canção. Adoração é tudo o que você faz em resposta obediente a um pedido do Senhor a você. Eu e o menino vamos ali e nós vamos adorar, porque adoração nesse contexto é sinônimo de obediência. E segundo, o fato de Abraão dizer: nós voltaremos depois de ter adorado. Você sabe por que Abraão diz: nós voltaremos? Porque Abraão conhecia o seu Deus. E ainda que ele tivesse que, com muita dor e muito sofrimento, sacrificar o seu filho, Abraão sabia, como o autor de Hebreus diz, que Deus era poderoso inclusive para fazer com que o seu filho ressuscitasse dos mortos. Minha pergunta para você é: você conhece o Deus a quem você serve? Você sabe quem é aquele que te chama, que te ama, que te dá instruções, algumas das quais você não entende? Você confia plenamente no caráter do Deus que às vezes fecha portas diante de você, ou te pede coisas que às vezes te parecem por demais estranhas? Você descansa, você se angustia, você faz, você não faz, você obedece, você desobedece. Abraão sabe quem é o seu Deus, e é por isso que ele diz: eu vou ali adorar. E é por isso que ele diz: eu e o menino voltaremos. Abraão está andando junto com seu filho, quando de repente ele ouve o que eu considero ter sido a pior pergunta que esse homem já ouviu na sua vida. Isaac já era um rapaz. Isaac sabia como um sacrifício de um animal era feito. Ele olha para o seu pai e ele diz: pai, a lenha está aqui, o cutelo está aqui, está faltando o cordeiro. A pior pergunta, Abraão ofereceu a sua melhor resposta: meu filho, Deus proverá para si um cordeiro. Abraão tem que ser mesmo chamado de o pai da fé, o pai dessa gente que vive não pelo que vê, mas pelo que crê, o pai dessa gente que não apenas canta, mas que é desafiada todos os dias a andar por sobre as águas, seja lá o que isso represente na sua vida. O pai dessa gente que sabe que obediência é a melhor resposta que a gente tem para apresentar ao nosso Deus. Cadê o cordeiro, pai?
não se preocupa com isso. Isso não é departamento meu, isso não é departamento seu, isso é departamento do Senhor. Você acha que deve ter sido fácil? Abraão chega num lugar, e deve ter sido terrível. Esse homem pegar o seu filho e deitar o seu filho sobre uma pedra, sobre o altar. Moisés insiste em chamar de altar o que muitos chamariam de cena do crime. Eu fico imaginando ele amarrando o Isaac, e o Isaac olhando para ele com aquele olhar de: pai, o que está acontecendo? O senhor não me ama? É isso mesmo, sou eu. Eu fico imaginando Abraão chorando, porque mesmo com fé, mesmo obediente, mesmo cheio de amor por Deus, esse homem amava também o seu filho. Esse homem tinha dúvidas. Eu fico imaginando esse homem amarrando seu filho, tomando o cutelo e levantando a sua mão. E quando ele, pronto para imolar o seu próprio filho, encontra forças para obedecer à voz do seu Deus, ele ouve a voz do anjo do Senhor. Não sei se você sabe, mas no Antigo Testamento, todas as vezes que você ouve a expressão o anjo do Senhor, leia-se uma personificação da pessoa do Cristo, a segunda pessoa da Trindade. Abraão foi um homem que ouviu, antes que o verbo se tivesse feito carne, a voz do Cristo, dizendo: Abraão, não faça nada com o menino, porque eu já vi que você teme o Senhor. Não faça nada. Abraão olha para trás e se depara com um cordeiro preso numa árvore. Então acontece exatamente aquilo que Abraão disse que ia acontecer. Eles adoram e os dois voltam. Abraão batizou aquele lugar de o Senhor proverá, para que todo mundo que passasse por ali se lembrasse que naquela terra havia um Deus que supria as necessidades do seu povo. Eu queria compartilhar algumas lições rápidas, simples, que eu tiro desse texto para a minha vida, e que eu espero que sirvam para a sua caminhada de fé. Primeira lição que esse texto me ensina: prova faz parte da vida de todo aquele que caminha com Jesus de Nazaré. Se você deseja uma vida fácil, a caminhada com Jesus não é para você, porque a caminhada com Jesus não é uma caminhada fácil, mas é a mais sensacional de todas as jornadas. Porque o que faz a diferença na nossa caminhada não é a facilidade ou a dificuldade, é a companhia do Cristo que sempre está conosco. Então, prova vai fazer parte da sua vida. Não desanime por causa disso, não esmoreça por causa disso, não blasfeme contra o seu Deus por causa disso. Permaneça firme, porque não tem ninguém que caminhe com o Senhor que não atravesse provas. E se você quer saber, isso é para que você seja aprovado, para que o seu caráter seja moldado e para que a sua fé seja fortalecida. Segunda lição que eu tiro para a minha vida desse texto: a história de Abraão e de Isaac me faz lembrar que obediência é a chave para que o resultado da provação seja aprovação. Então, o que quer que seja que o Senhor pedir de você, obedeça. Qualquer que seja o cálice, usando a ilustração do nosso mestre Jesus de Nazaré, que o Senhor oferecer na tua direção, beba. Seja obediente, porque a única forma da aprovação ter como resultado a aprovação é a nossa resposta em obediência ao Senhor. Terceira lição que eu tiro para a minha vida: toda resposta em obediência a um pedido de Deus é um ato de adoração. Então você adora a Deus,
sempre que as suas respostas a Ele são condizentes com aquilo que Ele espera de você. É por isso que você precisa ser íntimo da palavra, é por isso que você precisa ser sensível à voz do Espírito Santo. É por isso que você precisa ter, como os puritanos gostavam de chamar, luz na mente e fogo no coração, entendendo os valores da Bíblia, sendo sensível à voz do Espírito que nos conduz e adorando a Deus, respondendo em obediência a tudo aquilo que Ele nos pedir. Porque toda resposta em obediência a um pedido de Deus é um ato de adoração. Mais uma lição que eu tiro para a minha vida e compartilho com você: lembre-se, Deus é poderoso inclusive para ressuscitar o filho da promessa. Não há promessa divina que seja inviabilizada por causa das configurações humanas. Você olha ao seu redor e a sua leitura é impossível que isso aconteça, porque do jeito que as coisas estão, por mais que eu tenha certeza que essa voz veio do Senhor, não dá. Porque se a voz é do Senhor, você pode ter certeza que leve uma semana, 1 ano, 25 anos, cada palavra do Senhor se cumprirá na nossa história. Cada palavra do Senhor, porque Ele é poderoso inclusive para fazer ressuscitar dos mortos o filho da promessa. E a última lição que eu queria que você levasse para sua casa, que você guardasse no coração e na mente, é a lembrança de que Deus proverá para si um cordeiro. Na verdade, Deus já o fez. Porque eu não sei se você sabe, mas o Monte Moriá é uma representação do Calvário. E Isaac é uma representação do nosso Cristo. E você sabe qual é a boa notícia dessa história? A boa notícia dessa história é a de que o filho de ninguém precisa mais morrer para que Deus seja satisfeito. Porque Deus levou à cruz o seu próprio filho, o seu único e amado filho, que morreu e que ressuscitou, para dar a mim e a você a possibilidade de vivermos vida eterna, que não começa lá, que começa aqui, uma vida cheia de graça e de verdade na presença do Senhor. A minha oração por você nessa noite é para que você seja um servo obediente, é para que, como Abraão, você seja capaz de adorar, apresentando respostas obedientes ao Deus que sabe o que diz e que sabe o que faz. Você não foi chamado para viver aqui sabendo o porquê de todas as coisas. Você foi chamado para viver aqui confiando e obedecendo àquele que desde o início tem governado sobre a sua vida e tem feito isso, com todo respeito, com muito mais excelência e competência do que você mesmo faz. Então descanse no Senhor e lembre-se, Deus é Deus de provisão. Que as suas respostas sejam de obediência, que você seja um verdadeiro adorador, gente de fé, que dá passos na direção das instruções do Senhor, sabendo que no final você voltará com os seus, depois de ter adorado, para testemunhar a provisão do teu Cristo na tua história. Vamos fechar os nossos olhos e vamos orar, colocar diante de Deus o nosso coração. Eu não sei como é que você chegou aqui, se você chegou com seu coração enfraquecido, se você chegou achando que Deus está pedindo demais de você, se você chegou achando que você não vai dar conta de responder aos pedidos do Senhor na sua vida, lembre-se de Paulo aos Coríntios. Deus jamais permite que nós sejamos tentados além das nossas forças.
o que também significa que Ele jamais nos provará de uma forma que nós não sejamos capazes de apresentar uma resposta obediente à prova que Ele nos apresenta. Então coloque seu coração diante de Jesus e peça a Ele para te encher de fé e para fazer de você cada dia um servo mais obediente ao teu Cristo, porque isso vai fazer de você uma pessoa cada vez mais parecida com Jesus. Senhor amado, como é bom a gente viver na Tua presença e saber que o Senhor é esse Deus que governa sobre céus e terra, mas não apenas isso, que governa a nossa história. Só esse Deus que sabe para qual direção os nossos passos devem ir. Esse Deus que às vezes nos tira das nossas zonas de conforto para fortalecer a nossa fé, para forjar o nosso caráter. Deus, eu sei que às vezes a gente diz que a gente já está sendo provado demais, mas se isso for necessário para que a gente cresça na Tua presença, continue a nos provar, tantas vezes quantas forem necessárias, Senhor, porque a gente quer crescer na Tua presença. Faça de nós servos maduros, servos que obedecem ao Senhor, servos que Te honram e que Te adoram, respondendo em obediência a cada pedido Teu. Coloco diante de Ti o meu coração e o coração de cada irmão aqui, que nós estejamos sensíveis à Tua voz e que o Senhor nos conduza com o coração pacificado na certeza de que Tu és Deus de provisão. Descansamos em Ti e rendemos ao Senhor o nosso coração, gratos pelo que o Senhor tem feito na nossa vida, em nome de Jesus, o Cordeiro de Deus que venceu por nós. Amém e amém.